Porque eu comecei um canal aqui no YouTube e acho que você também deveria começar, mesmo que ninguém esteja parando para te assistir. Quando eu comecei a minha jornada aqui no YouTube, ela começou de uma forma diferente, né? Eu quase não produzo conteúdo, apesar de estar no mercado digital aí já há 9 anos, eu não sou muito de produzir conteúdo. Sempre dediquei muito do meu tempo aí produzindo para os meus clientes e demorei muito tempo para me atentar, apesar de sempre saber que a gente precisa produzir conteúdo, a gente que está no mercado digital. E quando eu comecei a produzir, eu tive esse start, não foi nesse tipo de conteúdo aqui. Eu gosto muito de aviação, de simular, né, voar em simuladores de voo. E eu faço isso, né, toda semana. Faço um voozinho ali e tal para alimentar essa admiração, esse gosto que eu tenho pela aviação. E foi uma vez que eu estava voando, eu tive um insight de que por que eu não transmito, os meus voos no YouTube, né? Já que eu tô voando aqui mesmo, tô dedicando aqui 2 horas aí para fazer alguma coisa que eu gosto, e não pretendo que isso se torne a minha fonte de renda principal, quem sabe, né, as coisas vão acontecendo e isso pode até né, ser uma renda extra aí para mim. E foi aí que eu comecei a fazer a transmissão de alguns voos. E a primeira vez que eu liguei ali a transmissão ao vivo, não tinha ninguém lá acompanhando, né, 0 visualizadores ativos no momento. Mas ainda assim me dava um nervosismo imenso. E aí eu falava: "Meu Deus, será que eu vou conseguir falar?" E o medo de errar. E não é um bicho de 7 cabeças, eu simplesmente estava fazendo uma transmissão, né, e aquilo ali não ia me matar, não tinha necessidade de eu estar tão preocupado, tão nervoso. Mas, quando você vê uma câmera, né, quando você sabe que tem outras pessoas que podem estar te assistindo e pode haver um julgamento, isso acaba criando uma barreira maior do que parece na nossa mente. E pelo fato de eu estar fazendo uma coisa que eu gostava, e aqui eu acho um ponto interessante, você tem que fazer, estar produzindo um conteúdo que você sinta gosto em ligar a sua câmera e fazer, sem esperar que isso vai te dar um retorno, sem ficar preocupado com essas questões de visualização, se tem gente visualizando. Se você tem 20 visualizações, significa que 20 pessoas assistiram o seu conteúdo e você teve a possibilidade de falar algo que acrescentou na vida delas, que elas vão lembrar de você e posteriormente vão começar a te acompanhar, enfim. Não é esse número de visualizações, esse crescimento meteórico que você espera, e você não pode esperar que isso aqui, da noite para o dia, vai se tornar a sua fonte de renda. Então, o fato de eu não estar esperando que aquilo ali fosse me dar um retorno financeiro, me deixava muito mais tranquilo, porque eu simplesmente compartilhava, né, algo que eu estava gostando de fazer. Eu ficava ali comentando e tudo, e aí as pessoas começaram a assistir, começaram a chegar e tudo, e aí eu coloquei aquele QR Code, né, que todo streamer gamer coloca ali, e por incrível que pareça as pessoas começaram a mandar dinheiro, né, elas começaram a fazer doações, elas queriam estar mais próximas, elas queriam que eu criasse canais para tornar elas mais próximas, para elas terem um contato mais comigo. E elas queriam que eu fizesse todos os dias. Como não é a minha fonte principal de renda, eu não posso dedicar tanto tempo a isso, né. Eu estava fazendo ali por hobby mesmo, mas eu via naquilo ali uma grande possibilidade, porque se as pessoas estão pedindo, né, significa que tem algum mercado, não sei se a ponto de ter um sucesso muito grande naquilo, mas o fato é que eu estava fazendo por hobby. E isso me deu o start, porque eu vi que poderia, dentro do que eu faço, atrair uma audiência que se interesse pelo que eu estou fazendo, se interessem pela jornada que eu estou enfrentando, pela jornada que eu enfrentei nesses 9 anos no digital. Então aquilo ali melhorou e muito a minha comunicação. Então quando eu venho aqui gravar um vídeo de conteúdo assim como esse, eu não tenho nenhum script passando aqui na tela, né, o meu computador está aqui atrás, tudo conteúdo eu penso ali na ideia que eu quero, eu penso na reflexão que eu quero trazer para aquele vídeo e trago isso aqui espontaneamente, como se você aí do outro lado fosse um amigo que estivesse sentado aqui comigo e a gente estivesse trocando uma ideia. Então eu não tenho, uma pretensão imediata com esse conteúdo, eu simplesmente vou dar o meu melhor aqui
e isso aqui vai melhorar e melhorar e melhorar a minha comunicação. Eu vou ser um comunicador melhor, não só aqui na internet, não só em qualquer outra plataforma que eu for gravar um vídeo, mas também um melhor comunicador com as pessoas ao meu redor. Sempre tive muita timidez para poder falar com as pessoas, muita dificuldade de iniciar um assunto, iniciar uma conversa. Então, a partir do momento que eu tive esse contato com a internet, que eu comecei a gravar conteúdo, que eu comecei a ligar minha câmera e enfrentar esse medo do julgamento, do que as outras pessoas estão pensando, as coisas melhoraram. Eu comecei a melhorar como um comunicador, comecei a conseguir conduzir uma conversa com inteligência, com conhecimento com as pessoas. Então, um dos principais pontos é a sua comunicação. Mesmo que ninguém te assista inicialmente, você está se melhorando como pessoa, como comunicador. E um outro ponto interessante é que a jornada de construção, você vir aqui e gravar pelo menos um conteúdo por semana, vai te ensinar tanta coisa que você vai utilizar isso para sua vida. Para você ter ideia, a gente tem uma agência que presta serviço para negócios locais. A gente faz anúncios para as empresas, direciona o marketing na área digital dessas empresas. E eu nunca fiz um curso de tráfego. Comecei há 9 anos atrás, com a curiosidade de buscar conteúdo, de aprender, de fuçar na ferramenta, eu fui aprendendo. Então eu não tive que nem gastar do meu bolso para aprender tráfego. Gastava o cliente que fazia o investimento e, claro, tinha que gerar resultado para esse cliente, senão eu não ia jogar a verba do cliente fora. E eu sempre consegui gerar excelentes resultados para esses clientes. Então, tudo que eu aprendi nesse processo, eu utilizo hoje a meu favor. Então, quando você está na jornada, quando você está aqui produzindo conteúdo, sem se importar com quantas pessoas estão assistindo, você se sente mais leve, você vai aprendendo, você vai vendo seus conteúdos que está começando a dar mais certo, você vai começar a ter uma análise crítica de qual foi a ideia que as pessoas gostaram desse conteúdo, o que essas pessoas estão comentando a respeito desse conteúdo, o que eu posso pegar desse conteúdo e melhorar e trazer para outros conteúdos para continuar ganhando as visualizações, atraindo a atenção das pessoas. Então, um outro ponto, o segundo ponto interessante que você vai desenvolver em criar o seu canal do YouTube é essa de analisar e aprender com a sua jornada. E o terceiro ponto que eu queria tocar aqui, e é o que a maioria quer quando inicia um projeto, é o retorno financeiro desse projeto. Então, vai chegar um momento, que você vai ficar tão bom em produzir o conteúdo, tão bom em entender a audiência, entender as métricas ali do que os vídeos estão te dizendo, para onde eles estão te levando, que você vai conseguir estruturar um negócio e ganhar dinheiro com esse negócio. E quando eu falo disso, eu não falo apenas da monetização do YouTube, que para te falar a verdade, eu não tenho nem interesse na monetização. Claro que quando monetizar um canal, você vai pegar, porque é o dinheiro que está ali, é a recompensa que o YouTube está te dando por você produzir conteúdo na plataforma. Mas o mais valioso das pessoas que constroem audiência aqui no YouTube é a monetização que ela pode fazer fora daqui da plataforma, que é vendendo, o seu conhecimento para outras pessoas. Porque você vai adquirindo tanta bagagem, tanto repertório, que as pessoas elas vão querer saber como você fez, como você chegou aonde você chegou. E isso só vai ser possível se você enfrentar essa jornada, se você começar a esquecer os números de visualizações, se as pessoas estão dando gostei no seu vídeo, se elas estão se inscrevendo no seu canal, e focar no que você tem de melhor, no que de fato você quer trazer para transformar a vida dessas pessoas em uma vida melhor. E entender o que você pode fazer pela sua audiência para tirar ela da situação em que elas estão e levar ela para um caminho. Para você ter ideia, esse vídeo aqui foi com o objetivo esse, tirar você da zona de amanhã eu começo o meu canal, eu vou pensar um pouco melhor, vou tentar definir um nicho, um segmento, inclusive vou deixar aqui no card para você ver o que eu falo sobre isso, que isso pode ser uma das grandes barreiras que está te impedindo de começar. Aconselho muito você assistir isso aí e simplesmente começar e curtir essa jornada, aprender com essa jornada, ver o que essa jornada vai te ensinar, que eu tenho certeza absoluta. Para você ter ideia, hoje as pessoas elas chegam e nos contratam a nossa agência sem nem mesmo a gente rodar um anúncio, porque a gente está na jornada, a gente está compartilhando o resultado, a gente está
fazendo outras pessoas, outras empresas terem resultado. E isso é muito interessante para as pessoas que veem. Se as pessoas olham para você e vê que você está conseguindo avançar, que você está evoluindo e que com base nessa sua evolução, a experiência que você vem ganhando, você vem compartilhando isso aqui, elas vão sentir a necessidade de se aproximar de você, de estar em um canal junto com você, de mandar dinheiro para você. Então, esquece os números, esquece essa barreira, simplesmente liga a sua câmera, compartilhe a sua jornada aqui, que eu tenho certeza, não te digo que vai ser em 1 mês, 6 meses, 1 ano, tudo vai depender de quanto tempo você vai dedicar aqui, né? Tem pessoas que conseguem crescer muito rápido, outras nem tanto. Então, cada um tem a sua jornada e o mais importante de tudo é você curtir a sua sem ficar olhando para esses números. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha te dado um insight bacana. Se você tiver gostado, eu vou pedir para que você deixe o like aqui, para você se inscrever no meu canal, para você acompanhar um pouco aí dessa jornada e eu espero ver você aí nos nossos próximos conteúdos. Até mais.